Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre termodinâmica. Dando prosseguimento, vamos então continuar apresentando algumas importantes observações sobre o livre caminho médio de uma molécula imersa em um gás, compondo um gás. Então, outra observação que deve ser registrada é de que a probabilidade de colisão entre duas moléculas é tanto maior quanto menor a probabilidade de colisão entre duas moléculas é tanto maior quanto maior é o diâmetro. O diâmetro de quê? Da molécula, o diâmetro D da molécula. O inverso é verdade. Isso implica que a probabilidade de colisão entre duas moléculas é tanto menor quanto menor é o diâmetro da molécula, o diâmetro de cada molécula. Muito bem. Isso implica que o livre caminho médio aumenta podemos considerar que o livre caminho médio aumenta, e nós já escrevemos isso. Sim, nós já escrevemos, o livre caminho médio aumenta. Vamos considerar, se o diâmetro aumenta, implica que o livre caminho médio diminui. Em caso do diâmetro diminuir, o livre caminho médio aumenta. Essa observação nós fizemos durante a aula imediatamente anterior a essa. Muito bem, de modo que no limite, se nós escrevermos o limite quando o diâmetro da molécula que compõe o gás tende a zero, aplicada sobre o livre caminho médio, esse livre caminho médio tende a apresentar um valor muito grande. E aqui pode ser expresso matematicamente como um infinito, mas não leia assim infinito matemático, mas um infinito físico, um valor bastante grande. Muito bem. Agora, uma outra importante observação é de que, em geral, as moléculas não apresentam geometria esférica, essa é uma importante observação, e efetivamente as moléculas
não se tocam, por assim dizer, não se tocam durante a colisão. Durante a colisão. Uma vez que as forças do tipo intermoleculares são repulsivas em curto alcance. Em outras palavras, quando as moléculas estão muito próximas, a força intermolecular funciona como uma força repulsiva e, portanto, não permite o toque entre as duas moléculas. De modo que uma colisão real, vamos então apagar aqui para nós escrevermos que, vamos tentar aqui escrever então vamos escrever que rigorosamente ocorre uma colisão à distância com um espalhamento e deflexão à distância. De modo que não ocorre o toque entre as moléculas. Então, o que ocorre rigorosamente é uma colisão à distância com efetivamente um espalhamento e deflexão à distância. E essa deflexão, esse espalhamento, vamos aqui escrever, espalhamento e deflexão, é um espalhamento que gera uma deflexão contínua no espaço euclidiano de 3 dimensões. Muito bem. Vamos escrever de outra maneira, uma deflexão contínua na trajetória das moléculas em um espaço euclidiano de 3 dimensões. Muito bem. Então, D aqui pode ser considerado o diâmetro efetivo da molécula. Ou seja, ela possui aproximadamente um determinado
diâmetro, pois ela é, a rigor, não é uma esfera. Então nós podemos modelar de forma, em boa aproximação, como uma esfera, e essa esfera, sob contexto de um modelo aproximativo, apresentar um diâmetro aproximado, ou seja, um diâmetro efetivo, ou seja, um diâmetro aproximado da molécula. Muito bem, então é importante entender que efetivamente não existe o toque, uma vez que as forças intermoleculares são repulsivas em curto alcance. E sobre forças intermoleculares nós faremos tratamento, faremos discussão sobre as forças intermoleculares as forças de Van der Waals ao longo da discussão, ao longo do nosso modesto básico introdutório curso sobre termodinâmica. Muito obrigado a todos.